Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo a mais um arquivo misterioso. Já deixa o like aqui no começo do vídeo que ajuda bastante, ajuda muito o canal a crescer. Se você é novo por aqui e não é inscrito, já se inscreva também. E também me acompanhe nas minhas redes sociais, que por lá também tem conteúdo. Então é isso, vamos lá começar o arquivo misterioso de hoje. No nosso arquivo misterioso de hoje, a gente vai contar a história do maníaco do parque. Francisco de Assis Pereira nasceu em 29 de novembro de 1967 em Guarapi, São Paulo, filho de Nelson Pereira e Maria Helena Pereira. Assim que o Francisco nasceu, o seu avô paterno disse à mãe do Francisco que ele era amaldiçoado. E esse mesmo avô do Francisco, alguns anos antes, havia engravidado uma de suas próprias filhas. A mãe do Francisco conta que ele teve uma infância normal, mas que ele demorou para aprender a andar e falar. E há relatos de que o Francisco ele era negligenciado por sua mãe, já que ela cuidava melhor dos seus outros dois filhos. E o Francisco e os dois irmãos deles nasceram com uma condição, nasceram com fimose. Ela levou os dois filhos para fazer cirurgia, mas o Francisco não. Então o Francisco diz que desde criança ele sofria muito com isso, com muito desconforto nessa região. Em 1974, aos 7 anos de idade, o Francisco foi expulso da primeira série do ensino fundamental na Escola Estadual de Rio Preto, por morder o rosto de uma colega de classe. O Francisco tinha muita dificuldade para aprender a ler e a escrever. E durante uma aula, a professora pediu para que ele lesse em voz alta para a turma. Mas ele apresentou muita dificuldade e por isso teve muitas ofensas e risadas dos colegas. E devido a essas risadas, ele acabou urinando nas calças, o que acabou provocando risadas dos alunos. Então ele ficou com muita raiva e acabou atacando uma menina específica, mordendo seu pescoço. E o Francisco conta que ele tem uma tia chamada Diva, e ele conta que essa tia acabou molestando quando ele ainda era criança. Porém, a tia nega isso até hoje, ela diz que jamais fez isso com o Francisco. E ele disse que por conta desse abuso, ele teria desenvolvido uma fascinação por seios. E já adulto, ele disse que um patrão dele teria o seduzido, o que acabou o levando para interesses homossexuais. E aos 14 anos, o Francisco trabalhou na parte da limpeza em um frigorífico em Rio Preto, localizada no bairro Vila Esplanada. E depois, ele acabou sendo transferido para outra função, para a função de marreteiro, que cuidava ali na parte do abate dos bois. Foi nesse momento que o Francisco acabou desenvolvendo uma vontade de matar. E ele disse que gostava de matar os animais. Ele também tinha alguns amigos que trabalhavam ali no frigorífico. Então ele e os amigos começaram a planejar matar alguns animais de rua. Porém, os animais, os cachorros e os gatos fazem muito barulho na hora de morrer. Então eles resolveram ir para algum animal que não fizesse tanto barulho. Então ele e os amigos resolveram que iriam começar a matar cavalos abandonados. Antigamente tinha muito trabalho de carroceiro, essas coisas assim. Era mais comum a gente ver, hoje em dia nem tanto. Mas aí esses animais, os cavalos que levavam as carroças, depois de muitos velhos e cansados, eles eram deixados em certos lugares para terminar de viver ali e passar os últimos anos ali naquele espaço. Então Francisco ia para esses lugares e acabava matando os cavalos. E alguns anos depois, o Francisco começou um relacionamento com uma mulher trans chamada Tainá. E eles viveram juntos por cerca de 1 ano, porém a Tainá ela era agredida constantemente pelo Francisco, recebendo vários socos no estômago e tapas no rosto. E o Francisco sofria de dispareunia por conta da sua fimose. E há muitos relatos que ele não conseguia ter relações, o que acabava deixando ele muito frustrado e com raiva. Já na década de 90, o Francisco ganhava dinheiro como instrutor de patins. Inclusive, por conta disso, ele foi apelidado de Chico Estrelas, por conta das manobras de estrelinha. Ele almejava ser conhecido como patinador profissional e por isso começou a fazer trajetos sobre os patins, indo de uma cidade para outra, como por exemplo de São Paulo a Rio Preto. O intuito de entrar para o livro dos recordes
Francisco desenhava o projeto de viajar de patins até os Estados Unidos. Algum tempo depois, o Francisco acabou se mudando para São Paulo. Já em outubro de 1995, o Francisco, já com 28 anos, foi preso em flagrante em Rio Preto, suspeito de agredir uma mulher. Mas, na verdade, ele conseguiu converter a tentativa de abuso em lesão corporal. Na ocasião, Francisco levou uma amiga de sua antiga namorada para um terreno abandonado, onde tentou cometer abuso, com a justificativa de que a vítima apresentava outros homens para sua ex-companheira. Porém, ele não conseguiu cometer o abuso devido a um nó no avental que a mulher usava. Ela também acabou sendo salva por um vigilante que acabou ouvindo os gritos dela. Ao tentar fugir, ela ficou com vários hematomas. Francisco foi preso, mas pagou fiança e foi liberado. E o Francisco convenceu a polícia que ele somente a teria agredido por vingança. Então os policiais disseram que o crime foi então enquadrado como lesão corporal por uma vingança. E o caso foi arquivado. O Francisco era extrovertido e tinha uma habilidade de convencimento, deixando que as pessoas descrevessem a sua situação atual, desabafando com ele, geralmente conflitos de relacionamento, para depois utilizar isso, seria a fraqueza das pessoas. Então, para fazer suas vítimas, o Francisco ficava, principalmente no metrô, com mais frequência as linhas atreladas à estação de Jabaquara, em São Paulo, onde lá ele abordava suas vítimas, com a promessa de que elas poderiam ser modelos e mudarem de vida. Então ele dizia que ele era um fotógrafo de alguma marca de cosméticos, mulheres, e a vítima poderia ser uma modelo do catálogo. E ele se concentrava, geralmente em mulheres que tinham ali a autoestima baixa ou que estavam tristes naquele dia. E ele conseguia, encontrar essas mulheres se elas estivessem, de cabeça baixa, então ele conseguia identificar que aquela mulher estava passando por algum problema. Então ele chegava ali nelas e falava, que estava tudo bem, que elas eram muito bonitas e que elas poderiam ser uma bela modelo. E bastava, o Francisco falar o que elas queriam ouvir. Ele fazia vários elogios. E por fim ele dizia que o ensaio seria, com um tema ecológico e que eles tinham que ir até o Parque do Estado. A primeira vítima do Francisco foi Elisângela Francisco da Silva, de 21 anos. Filha de uma família pobre de Londrina, ela vivia em São Paulo com a tia Solange Barbosa, desde 1996. E devido às dificuldades financeiras, ela acabou abandonando a escola na 7ª série. E após ser deixada por uma amiga no shopping Eldorado, na zona oeste de São Paulo, ela nunca mais foi vista, tendo seu corpo encontrado em 28 de julho no Parque do Estado. O corpo já estava em um estado avançado de decomposição e exigiu um duro trabalho de identificação. O reconhecimento só aconteceu 3 dias depois, e sua tia ainda disse: "Eu tinha esperança de que não fosse ela." No dia de seu desaparecimento, a Elisângela saiu de casa dizendo que voltaria em 2 horas. Já a segunda vítima do Francisco foi Raquel Mota Rodrigues, de 23 anos. Ela queria ganhar dinheiro para ajudar sua família, que vivia em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Aos fins de semana, a Raquel costumava frequentar alguns bares com 3 amigas. Ela nunca chegou em casa depois da meia-noite. E por volta das 8 horas da noite, no dia 9 de janeiro, ela saiu da loja de móveis onde trabalhava como vendedora no bairro de Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. Ao desembarcar na estação de Jabaquara do metrô, já quase em casa, foi abordada por Francisco e ela acabou telefonando para a prima, avisando que conheceram um rapaz de uma agência de modelos e que aceitaria posar para modelo para ele em Diadema, na Grande São Paulo. A prima dela, chamada Lígia, disse que era melhor que ela não fosse. "Melhor você não ir, é muito arriscado sair com um desconhecido." A Raquel respondeu: "Eu não vou", e desligou a ligação. A Raquel nunca mais apareceu e seu corpo foi encontrado no matagal no Parque do Estado no dia 16 de janeiro. Outra vítima do Francisco foi Selma Ferreira Queiroz, de 18 anos. Ela era a mais nova de 3 irmãs
e pretendia fazer faculdade de Ciências Contábeis ou Computação. Os planos da Selma, contudo, foram interrompidos na tarde de 3 de julho, entre a sua casa da cidade de Cotia, na Grande São Paulo, e o centro da capital paulista, onde trataria das formalidades referentes à sua demissão como balconista de uma rede de drogaria. Então, ela desapareceu. Era uma sexta e no dia seguinte, no sábado, um homem telefonou para Sara, irmã da Selma, e informou que a moça havia sido sequestrada e pediu um resgate de cerca de R$1.000, dizendo que voltaria a ligar no final da tarde, porém ele não ligou. Nesse mesmo dia, o corpo da Selma foi encontrado no Parque do Estado. Ela estava nua, com sinais de abuso e espancamento. Nos ombros, seios e interior das pernas havia marcas de mordidas. A causa da morte foi estrangulamento e o último sinal de vida da Selma foi para o namorado. Ela avisou que não chegaria a tempo para assistir ao jogo do Brasil contra a Dinamarca com ele, mas que já estava a caminho de sua casa. Já outra vítima do Francisco foi Patrícia Gonçalves Marinho, de 24 anos. Em 17 de abril, ela saiu da casa da avó Josefa, com quem morava, e acabou desaparecendo. Seu corpo só foi descoberto em 28 de julho. O corpo estava jogado em uma área deserta no Parque do Estado. A identificação da Patrícia é possível porque ao lado do corpo foram encontradas roupas e bijuterias dela. Ela sofreu abuso e morreu por estrangulamento. Outras duas vítimas do Francisco foram a estudante Isadora Freankel, de 19 anos. Ela desapareceu em 10 de fevereiro de 1998 e o seu corpo foi encontrado em 8 de agosto. Já outra vítima foi a telefonista Rosa Alves Neta, de 21 anos, também desaparecida e encontrada no mesmo dia em que a Isadora. E corpos de outras duas mulheres, identificadas até hoje, também foram encontrados no Parque do Estado, entre janeiro a agosto de 1998. Ainda em 1998, um garoto entrou no Parque do Estado para procurar uma pipa que tinha caído por lá. E lá ele acabou encontrando o corpo da Selma já em decomposição. Apenas cerca de 2 dias depois, um homem que havia preparado uma armadilha para passarinhos também acabou encontrando outros 2 corpos. Então as autoridades começaram a desconfiar que parecia um crime isolado poderia ser assassinatos em série e que elas poderiam ser vítimas de um único criminoso. Os corpos delas começaram a ser encontrados de janeiro a agosto. Os corpos estavam ajoelhados em uma posição de reverência, com sinais de abuso e marcas de mordidas. Então a polícia se convenceu que todas elas foram vítimas de um único criminoso, um possível assassino em série. Antes das investigações, o Francisco já havia sido intimado pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o DHPP, para esclarecer a utilização de um cheque em nome de Isadora Freankel, uma de suas vítimas. Então ele acabou usando um cheque no nome dela para comprar um capacete em uma loja. Então ele disse que ele usou o cheque com o consentimento da Isadora e que ele a conhecia, que ela era sua namorada. Então ele acabou sendo liberado logo depois. E na época dos homicídios, o Francisco trabalhava como motoqueiro próximo à delegacia que estava investigando os crimes. O proprietário do local disse que ao saber que o DHPP visitaria o local, o Francisco acabou pedindo demissão rapidamente, dias antes da visita. Ele deixou um bilhete e disse que sua jornada ali já tinha acabado. No dia anterior do homicídio, o Francisco cometeu um deslize. Ele acabou abordando uma garota e ela se negou a segui-lo e aceitar o seu convite para ser modelo. Então ele insistiu muito e ela ainda negou. Então ele acabou dando um cartão de visitas para ela com o nome de Jean, porém o telefone da empresa onde ele mesmo trabalhava, a empresa de motoqueiros. Para caso ela mudasse de ideia e ela lhe procurasse. Ela acabou relatando ao DHPP. De imediato, mostrou o telefone do Francisco e a empresa de motoqueiros onde ele trabalhava. Em meio às investigações e após a saída do Francisco da empresa de motoboys,
Houve o contato do proprietário com o DHPP e ele disse que estava solicitando a visita do delegado no local. Quando eles chegaram lá, o proprietário indicou estranheza na descoberta de um osso de costela bovina junto com o RG inserido na cerâmica de um vaso sanitário em um dos banheiros da empresa, que acabou sendo descoberto porque eles quebraram, o vaso. O RG encontrado foi o RG da Selma Ferreira, e ali estava, a conexão do Francisco e a sua primeira vítima. A polícia já havia abordado Francisco, porém não havia provas para que ele fosse preso, visto, que a Selma ainda era considerada desaparecida. Porém, graças a essa etapa da investigação, as autoridades obtiveram uma foto do Francisco, levaram, algumas vítimas que tinham sido abordadas, por ele e sobreviveram. E todas elas a reconheceram. Com a imagem do Francisco, a polícia acabou convocando a imprensa e a caçada pelo maníaco do parque começou. Após um total de 23 dias de buscas, uma emissora de TV noticiou que o homem mais procurado, o maníaco do parque, havia sido capturado em uma cidade no interior do Rio Grande do Sul. E inicialmente o Francisco negou todas as acusações. Ele disse que ele era inocente, mas de qualquer forma sua prisão preventiva foi decretada. E logo depois, para surpresa das autoridades, o Francisco confessou tudo, mas ele negou os casos das mulheres que não foram mortas. De volta a São Paulo, ele acabou levando a polícia até o local que estava o corpo da Isadora Frecher. E nesse mesmo tempo ele acabou descrevendo como ele levou ela até o local, disse que ameaçou e agrediu durante o caminho e que também mostrou os corpos das outras mulheres. Francisco foi condenado e julgado por 7 homicídios, mas acredita-se que ele tenha matado cerca de 11 mulheres e cometido vários abusos, além da condenação por roubo, atentado violento ao pudor e ocultação de cadáver. Sua pena chega a cerca de 285 anos, 11 meses e 10 dias de prisão. Hoje em dia, o Francisco é recordista no recebimento de cartas no presídio. Ele, inclusive, se casou com uma admiradora, porém acabou se separando tempos depois, com relatos de que ele era estranho, de estranheza em suas ações e personalidade. Conforme a legislação brasileira, que diz que ninguém pode passar mais de 30 anos preso, ele pode receber a liberdade nos próximos anos, em 2028. Em contrapartida, psiquiatras notórios indicam que ele irá delinquir novamente, em função do seu estado mental irreversível, mas que ele tem sim noção de seus atos. No entanto, em setembro de 2018, o Ministério Público informou o pedido à Justiça para a execução de um novo exame do estado mental, a fim de impedir a soltura do Francisco. Então, esse foi o arquivo misterioso de hoje. Então, agora eu vou dar minha opinião sobre o caso. Esse caso brasileiro, eu não trago muitos casos brasileiros aqui no canal, mas como saiu, tá todo mundo falando sobre repercussão e tudo mais, eu resolvi trazer pro canal. Esse é um caso bem doido, ainda mais por ser aqui no Brasil e ainda mais dele ter a possibilidade de sair, da prisão. Eu acredito que o Francisco ele tenha noção sim dos seus atos, assim como vários psicólogos já falaram. Eu vi bastantes reportagens para fazer esse vídeo, pesquisei bastante, vi podcasts, vi várias coisas sobre, e a maioria dos psicólogos falam que o Francisco tem sim noção dos seus atos. Então eu acho que se for solto, ele vai cometer os mesmos crimes novamente. Espero que ele não seja solto, e eu acho que aqui no Brasil deveria ter prisão perpétua para esses tipos de pessoas, ou que ele fique internado, sei lá, em algum lugar, mas que ele não seja solto, espero que não seja solto. Outra coisa também que eu fiquei me perguntando muito, até os policiais falaram, inclusive eu não adicionei aqui, mas na minha pesquisa eu vi bastante, que os policiais queriam saber, como que o Francisco convencia as mulheres, sendo que ele era uma pessoa estranha, não era bonito, e como ele convencia essas mulheres a irem com ele, até uma área de mata. Eu acredito que ele tinha alguma lábia, alguma coisa para convencer essas mulheres, porque não faz muito sentido, as mulheres irem com uma pessoa estranha assim do nada.
ou, né, realmente as mulheres estavam precisando, né, realmente acreditavam, né, no que eles estavam falando. Mas é um caso bem chocante, ainda mais por ser aqui no Brasil. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham, se ele deve ser solto ou não. Deixa aqui nos comentários, quero saber também o que vocês acharam do vídeo. Então é isso, já deixa o like se você não deixou, que ajuda o canal. Se você não é inscrito, se inscreva e me acompanhe nas minhas redes sociais. Então é isso, um beijo e até o próximo Arquivo Misterioso.